Dona Alzira tinha 83 anos quando foi deixada sozinha na porta de um abrigo, com apenas uma sacola de plástico nas mãos. Dentro, havia uma muda de roupa, uma escova de dentes e um pequeno porta-retratos com uma foto antiga de 3 crianças sorrindo. Eram seus filhos. Ela não chorou naquele momento. Ficou apenas sentada na cadeira da recepção do abrigo, olhando para a porta por onde seus filhos haviam saído minutos antes. Esperava que voltassem, mesmo sabendo que não voltariam. A cuidadora do abrigo, Dona Marta, foi quem a recebeu. Acostumada com casos semelhantes, ela ofereceu chá, um cobertor e uma cama limpa. Mas Alzira recusava tudo, como se ainda estivesse presa à esperança de que aquilo era apenas um mal-entendido. Durante os primeiros dias, ela mal falava. Ficava sentada no jardim do abrigo, olhando para o portão. Não perguntava nada, não pedia nada, só observava o tempo passar. Ninguém sabia muito sobre seu passado. Era apenas mais uma senhora que havia sido descartada por uma família ocupada demais para cuidar de quem um dia cuidou deles. Mas aos poucos, Dona Marta começou a conquistar a confiança de Alzira. Com paciência, sentava ao seu lado no jardim, levava biscoitos, contava histórias. Um dia, Alzira falou: "Meus filhos eram bons. Eu juro que eram. O que aconteceu com eles?" A partir dali, a história de Alzira foi sendo revelada em fragmentos. Era costureira, criou os 3 filhos sozinha, depois que o marido faleceu num acidente de ônibus. Trabalhou de sol a sol, costurando roupas para vizinhos, lojas e até escolas. Fez de tudo para que os filhos tivessem estudo. Nunca teve luxo, mas os 3 se formaram. Um virou engenheiro, outro advogado, e a filha mais velha, professora. Ela contava com orgulho, falava de cada conquista, de cada diploma pendurado na parede da casa simples onde viveu por mais de 40 anos. A mesma casa onde criou os filhos e esperava envelhecer cercada deles. Mas, conforme os anos passaram, os filhos foram se afastando. Primeiro vieram os casamentos, depois os netos, as viagens, os compromissos. As visitas se tornaram raras, até que um dia disseram que ela precisava morar em outro lugar. Disseram que ela teria cuidados, alimentação, companhia. Mas esqueceram de dizer que ela também teria o coração partido. Alzira se adaptou ao abrigo. Era querida por todos. Passou a ensinar as outras idosas a costurar. Fazia pequenas roupas para as bonecas das netinhas das cuidadoras. Bordava panos de prato para o bazar do lar. E mesmo com o coração quebrado, sorria. Dizia que sorrir era a única coisa que ninguém poderia tirar dela. Um dia, uma jovem estudante de jornalismo foi ao abrigo fazer uma reportagem sobre o abandono de idosos. Seu nome era Lúcia. Elvira Alzira ficou encantada com a doçura da senhora. Pediu para entrevistá-la e Alzira, com sua voz baixa e calma, contou sua história. Falou dos filhos, da casa, das costuras, das ausências, das lágrimas que nunca derramou. Lúcia ficou tão tocada que decidiu transformar a história em uma série especial para o jornal local. Publicou fotos de Alzira, trechos da entrevista e um apelo à sociedade para que enxergasse os idosos com mais empatia. A repercussão foi imediata. Pessoas de toda a cidade escreveram cartas, enviaram flores, visitaram o abrigo. Muitos se ofereceram para conhecer e passar tempo com Alzira. Mas o mais surpreendente aconteceu 2 semanas depois. Um homem de terno escuro e olhos cansados apareceu no portão do abrigo. Era Roberto, o filho advogado de Alzira. Ele estava diferente. Carregava no rosto o peso da culpa e nas mãos um buquê de rosas vermelhas. Pediu para ver a mãe. Dona Marta o conduziu até o jardim, onde Alzira bordava em silêncio. Quando o viu, não disse nada. Olhou fundo nos olhos dele, depois sorriu. Veio me buscar. Roberto caiu de joelhos, chorando como uma criança. Pediu perdão.
Disse que havia sido fraco, que se deixou levar pela pressa do mundo, que não soube lidar com o envelhecimento da mãe. Alzira o abraçou, disse que o perdão já morava nela há muito tempo, mas que o amor, esse, nunca saiu de casa. Nos dias seguintes, os outros 2 filhos também apareceram. A filha, Ana, trouxe os netos. O outro filho, Carlos, levou um álbum de fotos da infância deles. Os 3 ficaram envergonhados ao ver como a mãe ainda os guardava no coração. Apesar de tudo, decidiram reformar a casa onde ela morou, trazer de volta os móveis, o cheiro de café, as tardes com bolo e conversa fiada. Alzira voltou para casa, mas não foi só ela quem voltou. A família inteira retornou à origem. A velha casa da costureira ganhou vida outra vez. Os netos aprenderam a costurar com a avó. Os filhos voltaram a almoçar juntos aos domingos. E Alzira ganhou um novo quarto, com uma janela enorme para o jardim que tanto amava. Lúcia continuou visitando Alzira. Elas se tornaram amigas inseparáveis. A jornalista ganhou um prêmio pela reportagem, mas dizia que o verdadeiro prêmio era o sorriso de Alzira. O abrigo sentiu sua falta, claro, mas Dona Marta sabia que aquele final feliz era merecido. Disse que o jardim nunca mais foi o mesmo sem ela. Alzira viveu ainda mais 7 anos após retornar à casa. Morreu de forma tranquila, dormindo, com uma manta de crochê feita por ela mesma sobre as pernas e o porta-retratos antigo ao lado da cama. No velório, a casa estava cheia. Filhos, netos, amigos, vizinhos. Havia lágrimas, mas também havia gratidão. Aquela senhora que foi deixada sozinha em um abrigo mostrou ao mundo que o amor, quando verdadeiro, resiste até mesmo ao abandono. E sua história, contada por uma jovem jornalista, tocou centenas de corações. Dizem que ainda hoje, quem passa pela antiga casa de Alzira sente cheiro de bolo saindo da janela. Talvez seja apenas imaginação, ou talvez seja o amor de uma mãe que nunca foi embora de verdade.